Oi gente, tudo bom? Mais um tutorial pra vocês, hoje falando da atividade da letra ao conto, que é a minha atividade favorita. Talvez todas sejam minhas favoritas, então não leva muito em consideração, mas eu adoro essa atividade. O batom vermelho é pra espantar o frio, porque Deus me livre, né? Então a atividade de hoje a gente vai precisar de tinta guache, copinho plástico pra colocar a tinta lá dentro com bastante água, vai ser uma tinta bem aguada, e pincel. Fora isso, um paninho ou um papel toalha, assim, pra limpar os pincéis e um papel pra fazer anotação, papel e lápis pra vocês aí estarem anotando algumas coisas. Então primeiro a gente senta em roda e a gente relembra um pouco do que foi feito a semana passada. Perguntem como foi aquele mês, né, que vocês não se viram, alguma novidade, o que aconteceu. Tentem bater um papo ali naquele momento antes de fazer a viagem para Carlotas. Depois desse bate-papo inicial, lembrar eles que o respeito e a empatia são soberanos naquele ambiente, que a gente pode se deixar ser, se deixar sonhar quem quiser. E bora ficar de pé e viajar para Carlotas. Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Chegamos em Carlotas. Olá, tudo bom? E agora em Carlotas a gente pergunta pra eles se eles lembram dos personagens que a gente conheceu e se algum deles se voluntariar a falar, pergunte um pouco mais, peça para aquele participante contar para os outros e um pouco mais de Carlotas, né, pra gente trazer pra superfície de novo. Tentem instigá-los a trazer mais e mais informações a respeito. Hoje vamos conhecer a Jo. Ela é essa menininha aqui que tem um monte de gaveta na cabeça. Mas a Jo representa esse super-herói que todos nós temos, né? É aquele um pouco a mais que a gente faz, às vezes quando você tá cansado, você não aguenta mais, o dia tem que acabar logo, você, né, só das tarefas diárias que você tem, já sugou 100% da energia e você vai lá e dá mais um pouco, e você estica um pouco mais aquele dia e faz um pouco mais. Eu acho que esses são atos de super-heróis que todos nós temos aí todos os dias, ou, né, já tá cansado pra caramba e tem que subir naquele ônibus lotado e vai, se enfia lá. E depois de conhecer um pouco mais a Jo e saber que ela tem essas gavetinhas nela, né, onde ela guarda algumas coisas, o coordenador vai instigar o diálogo na roda de e se a gente tivesse essas gavetinhas, o que a gente guardaria lá? Ideias, pensamentos, música, alguma coisa que você viu na TV, que você leu num livro, o que tem nessas gavetinhas? Vamos tentar conversar um pouco a respeito, de maneira que todo mundo fale, até mesmo os voluntários conversem e troquem com as crianças o que teria nas suas gavetinhas. A gente sabe nome de pessoas da história, quem sabe, quem conheceu o Pedro Álvares Cabral? Ninguém, mas tá aqui na minha gavetinha, eu guardei aqui que ele descobriu o Brasil. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de alguém roncando, é a minha cachorra que tá roncando no sofá. Parou de roncar que eu olhei pra ela. Então depois que todo mundo dividiu um pouquinho dessas preciosidades que a gente guarda nas gavetas, é hora de dividir a sala em grupos com 4 alunos cada. E aí como é que a gente começa essa atividade, né? A gente vai explicar um pouquinho como é que é, e a gente até colocou aqui um breve descritivo para vocês trazerem para eles, se vocês quiserem ler no momento ou só saber mais ou menos. Eu prefiro que vocês leiam anteriormente e tenham esse texto um pouco, não decorado, né, mas numa gavetinha. E conversem um pouco com eles que a atividade de hoje vai ser sobre diversidade. Então, pensar assim que dentro dessas gavetas, como nas gavetas, né, se todos nós tivéssemos uma escrivaninha, cada um teria algumas coisas diferentes dentro dessas gavetas, né? Tem gente que gosta de ter grampeador, tem gente que teria clips, tem gente que prefere furar o papel e colocar um lacinho para amarrar. Eu acho que vem daí um pouco trazer o porquê, né? Linkar as gavetinhas com a diversidade. E com os grupos divididos já, né? Grupos de 4 crianças pela sala, vamos sentar no chão, na mesa, ou vamos só ficar junto ali, porque a gente vai criar usando o mesmo material. Então vamos distribuir as letras secretas. São 2 letras por crianças, então são 2 cartões por crianças. Parecem que eles estão em branco, mas eles não estão. Um copinho de tinta no centro, que eles podem dividir, e um pincel para cada. É hora de fazer mágica. O coordenador explicar para as crianças que esse papel ele não está em branco, apesar de parecer que está em branco. E é hora da gente descobrir o que tem em cada papel. E para isso a gente tem que pegar o pincel, molhar no copinho e devagar ir preenchendo o papel como um todo. E vai ser revelado o que tem ali. Fiquem atentos que tem um lado do papel que realmente está vazio e um lado que não.
mas se você olhar o papel contra a luz, você vê que um lado vai ter alguma coisa, então coloca esse lado pra cima, né? Deixa o lado que tem essa letra escondida pra cima. Que na verdade eles vão perceber que eles têm um grupo de letras, né? Então todos eles têm as mesmas letras, que são 2 As, O, S, T, P, que é um conjunto de letras que dá para formar bastante palavras. E é hora do coordenador instigá-los a formar essas palavras. Então, peraí, a gente vai ter uma mensagem secreta, existe alguma coisa aí, só que não tá pronto, são só letras por enquanto. Então vamos formar essas palavras? Colocar a cachola para funcionar, fica mudando de grupo para deixar, sim, nenhum grupo sem qualquer assistência, né? Então esteja presente o máximo que der entre os grupos. Mudem os cartões de ordem. Ali você vai ver as palavras aparecerem, então talvez usando 4 letras dá pra formar a palavra sapo. Não precisa usar o tio, você tem o final ão, que dá pra fazer mais coisa ainda. Algum grupo que tiver crianças muito pequenas, que pode acontecer, precisa ajudar um pouco, então tente formar essas palavras pra eles, se for o caso, e eles anotam e eles leem, né, a palavra. Então depois que eles criarem essas palavras, é hora de escrever o conto, da letra ao conto, hein? Entendeu? E esse conto é o quê? É sobre a Jo, então é sobre essa super heroína que vive em Carlotas. E vamos escrever, vamos criar, não tem limite, eles podem escrever o que eles quiserem. Depois de criado o conto, cada grupo vai apresentar o resultado pro resto da sala. Eu acho muito legal sempre que a gente pede para eles criarem coisas, porque a quantidade de contos diferentes que vão surgir usando as mesmas palavras e o mesmo personagem é lindo. É um super exemplo de diversidade. Essa foi a vivência da atividade de hoje, ela é bem curta, ela não é muito longa, mas eu espero que vocês consigam alongar um pouquinho com diálogos, com conversas, não fique somente na receita do bolo assim, tão quebradinho, sabe? E agora a gente vai pra segunda fase, que é o relato. O relato, então, a gente volta a sentar em roda depois que eles apresentaram e a gente vai conversar um pouco sobre o que foi feito. O coordenador pergunta quais foram as maiores dificuldades, né? Se todo mundo conseguiu concordar em criar uma história só, ou teve algumas pessoas que não conseguiram, e como que eles chegaram num resultado final, como é que eles conseguiram concordar em um conto. E seguindo a hora do processamento, onde a gente pergunta para cada um ali como é que eles contribuíram no resultado final, como aquele resultado poderia ter sido diferente se a gente tivesse se comportado melhor, ou se aquela briga que teve não tivesse acontecido. A generalização, que é a próxima etapa, é a parte mais importante e é a que eu mais gosto desse exercício. É quando tudo pra mim faz sentido e a gente consegue entender até por que a gente fez tudo aquilo até chegar ali. Que é mostrar para as crianças um pouquinho disso, um pouquinho de da onde vêm as histórias, né? Da onde vêm as palavras? De letras. São letras que, ordenadas de maneiras diferentes, elas formam diferentes palavras, que essas palavras colocadas junto com outras formam frases que geram histórias. Desde histórias reais que contam uma passagem histórica do país, como a gente disse antes, do Pedro Álvares Cabral, do Cristóvão Colombo, ou histórias fictícias, histórias inventadas, que podem vir a ser livros, podem ser filmes, podem ser músicas, mas elas vêm de palavras, que vêm de letras. Então vale essa reflexão. Também até expandir aqui como a gente coloca, que eu adorei, cada um tem uma educação, uma religião, valores, e o que faz de nós únicos, né? Então a junção desses valores com essa religião, com essa família, com essa criação que eu tive, com as histórias que eu vivi, com os medos que eu enfrentei, sou eu, me formou. E o que eu vou fazer com isso, né? Eu acho que é legal você descascar mesmo, como se fosse uma banana, tudo isso, porque no fundo eles se verem como iguais, né? Então por isso é mais um motivo pra gente praticar essa empatia, praticar esse respeito e entender que nós, na verdade, somos muito parecidos e muito semelhantes. E para finalizar a generalização, a gente vai refletir um pouquinho em como é que cada um deles contribuiu positivo e negativamente para aquela ação. Então meio que fazer eles olharem, né, refletirem sobre o que acabou de ser feito ali. Então a gente vai, né, do macro, né, do ser humano como um todo, como uma espécie, pro que acabou de acontecer ali. E para acabar a atividade na sala de aula é a aplicação. Como a gente já sabe, a gente distribui o cartão postal, que o de hoje é esse cara aqui, que é o que eu acho que tem mais coisa escondida, então se você virar ele, você vê muito mais
Mas o intuito desse circuito é mesmo se divertir, é mesmo aproveitar com eles, dar muita risada. Juno, para de colocar meu amor, tá bem no microfone. Gente, muito obrigada, é isso por hoje, tchau!